Se eu visse que era uma oportunidade pra aparecer, eu tava dentro. Em paralelo, ganhei o programa, fui pro México na fase internacional na Televisa. O que você fez nesse programa? Cada país da América Latina teve a sua edição. Teve um All Stars na Televisa no México. E eu fui representando o Brasil porque eu ganhei a edição daqui. Coisas muito bizarras aconteceram. Tipo, lá eu conheci o Chaves. O Chaves me chamou no camarim dele. O Roberto Bolanhos? Sim. O Chispe? Sim! Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. Então, muito obrigado por tudo. Ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Valeu! Não perca. Você quer falar comigo alguma coisa? Tá me olhando tão bonitinho esses zóios. A gente fica assustado quando fica alguém em pé assim, né? Não, mas você quer me falar alguma coisa ao vivo, sei lá, aconteceu alguma coisa? Não sei. Pelo amor de Deus. Agora, mano, O que, velho? Não, agora o que, caralho? se tem uma pessoa que não me correspondeu, Mítico, O que? tá aqui na minha frente. Por quê? Eu liguei tanto pra ela. Ah, é verdade. Demorei pra entender o que Vamos tá tirar falando. essa limpo aqui agora também. Vamos tirar a limpo. Batam isso muitas aqui. palmas, recebo com muito carinho a nossa convidada de hoje, Priscila. Vambora! A maior devedora de prêmios desse país. Mano, Acho que não caralho. tem uma pessoa que não me encontre e que não me faça uma cobrança. Ou uma piadinha disso. Indevida, porque nem saiu de mim o prêmio. Eu nunca ganhei as coisas que tinha naquela roleta. Você nunca? Mentira. Meu filho, meu primeiro videogame, aquele lá que tinha na roleta, que eu não sei se pode falar o nome aqui, mas... Pode falar. O meu primeiro PlayStation, quem comprou fui eu. Com o meu salário. Que Como eu assim? Você não tinha um Juro, estoque imagina. lá pra você escolher um? Imagina! Não, e o melhor foi a cara do vendedor achando que eu tava tirando onda com ele quando eu fui na loja comprar. Porque era, naquela época, virou uma febre, né? Priscila Yudi, todo mundo queria o PlayStation. E aí eu cheguei na loja e falei, moço, me vê um PlayStation. Porque de lá não sai nada pra mim, não. É só pra vocês mesmo. O cara começou a rir, eu lembro até hoje. E assim eu ganhei o meu primeiro PlayStation. Aí eu sempre brinco, gente, se eu não ganhei, vocês não vêm me cobrar indevidamente, não. Entendi. Porque a apresentadora não ganhou um PlayStation. Mas você não ganha nada, nem um brinquedo? Nem o jogo da vida? Nem, É. nem o jogo da vida. E sabe o que eu fazia? Eu abria o jogo da vida, o que ficava exposto lá pra vocês verem, pra ficar jogando nos intervalos. Tadinha, ela não ganhou. Mó dó, velho. Não me deram, não. A gente ligava o PlayStation também. A gente teve essa época que a gente ligava o PlayStation atrás da tapadeira e enquanto passava desenho a gente ficava jogando. Você acredita? Mas nunca foi pra minha casa. Era só lá. Comecei assim pra dar uma quebradinha de gelo, mas eu quero saber, porque querendo ou não, você falou assim, comprei meu primeiro PlayStation com meu salário. Mas Com quantos anos? Imagina, mas ela né? trabalha desde... Desde os 8. Então, Já posso me aposentar daqui a 2 anos. mano, Pode, é mano. verdade. Pior que é, gente. Eu trabalho desde os 8 anos de idade. Você acredita? Que loucura, mas- né? Hoje eu com 27, eu falo, mas meu Deus. Já tenho 19 Mas anos você entendia trabalhando. que era na sua cabecinha naquela época? Você entendia que era trampo ou era meio que tipo... É porque você trabalhava, então era meio chato às vezes, né? No começo era tudo muito lúdico, porque, tipo assim, eu nunca quis fazer TV, minha parada era cantar. Só que eu sempre fui muito comunicativa. Então, assim, você bota uma criança com a minha personalidade num cenário colorido e fala, ó, um montão de gente vai te ver. Eu fazia festa de aniversário e botava meus familiares pra ficar me assistindo cantar. Então, quando eu descobri que o Brasil ia me ver, eu falei, imagina, é aqui que eu quero estar assim. Vou ficar aqui. Então, pra mim era tudo lúdico, porque... meio que alimentava o meu sonho, sabe? De ter gente me ouvindo, de ter gente me vendo, porque eu queria ser artista. Mas na sua casa, então, você de pequenininha, você ficava se apresentando, cantando, apresentando? Sim, a vida inteira. Só que aí você falou de casa, aí tinha esse ponto. Os meus pais, eles sempre colocavam na minha cabeça esse senso de responsabilidade. Tipo assim, legal que você tá feliz e empolgada, mas então, isso aqui é um trabalho, você recebe esse salário pra poder fazer isso, aí você vai ter horário pra acordar todo dia. Aí não é tipo assim, acordei, ai, não quero ir, você vai ter que ir. Tem essas responsabilidades. Então, os meus pais, eles colocavam muito meu pé no chão pra eu entender que apesar de eu, tipo assim, legal, lúdico, bonito, televisão, era um trampo, Mas entendeu? eu queria muito saber como a sua vida desde novinha se designou pra arte, assim. Acho que a música era uma vontade sua. Mas É. eu queria que você contasse esse lance de, tipo assim, o que foi acontecendo na sua vida a partir do momento que você virou uma apresentadora com 8 anos de idade? Sim, foi muito louco. Eu sou de pais musicistas, então eu sou de uma família, primos, primas, todo mundo canta na minha Então família. sempre viu instrumento, gente cantarolando em porque, casa. tipo assim, eu cresci na igreja. E a igreja é um ambiente muito artístico, musical. Sim. Então eu via a minha mãe, meu pai liderando o louvor na igreja. Então eu tava
tava dentro desse ambiente. Então, naturalmente, eu vim me desenvolvendo pra música. Com 2 anos, eu já ia lá pra frente, pegava o microfone, não sei o quê. E meu pai me conta, eu lembro também, de que com 6, eu falava, eu vou ser uma cantora muito famosa. Então, eu não tinha plano B na minha cabeça. Desde muito pequena, eu mentalizei que eu ia me tornar o que eu sou hoje. E aí, enfim, meus pais viram que isso era sério pra mim, viram também potencial, porque, né, também se vissem que eu era completamente desafinada, ia falar, meu anjo, isso aqui acho que vamos tá vendo uma coisa de pintura, uma coisa de dança pra ver se é melhor. Vamos pro instrumento. Vamos pro instrumento. Mas viram que eu levava jeito e começaram a super investir, assim, me inscrever em concursos da cidade, concursos de TV, e foi assim que eu fui parar na televisão, num concurso musical do SBT. E lá o Celso Portiolli, que era o apresentador, viu uma coisa em mim que nunca a gente tinha percebido, que era a habilidade de comunicação. Que comunicação, pra você ser apresentador, também é uma parada muito de dom. Não é uma coisa que se aprende muito, tipo... Ah, não, você tem que ser já uma pessoa carismática que puxa, tem já... Tem um carisma. Você tem características que você tem que ter já. É claro que com o tempo você vai pegando a manha de como a coisa funciona, só que... O que, por exemplo? Saber sair de situações dentro de um programa ao vivo, por exemplo. Você ter a habilidade de entender o que a produção ou a direção tá falando com você sem deixar as pessoas perceberem que isso tá acontecendo. Então, é o tipo de malícia, digamos, que você pega com a prática. Mas o dom de você se comunicar, de você pensar e ter o carisma, conseguir se conectar com as pessoas através de uma tela, meio que você tem que nascer com isso. Só que eu nunca tinha percebido que eu tinha. Meus pais, muito menos. A parada era música, assim. E o Celso Portiolli viu isso. Mas quando ele percebeu isso, vocês perceberam? Você falou, nossa, eu tenho superpoderes? Não, meus pais falaram, você está um pouquinho maluco. E eu, assim, só que pra mim, eu topava tudo. Então ele falava, durante a minha participação do programa, ele pediu licença pros meus pais pra gravar algumas sketches comigo. Só que ele não contava pra o que era. E aí ele falava, Pri, vamos gravar aqui uma historinha com o tio, não sei o quê, ó, vou te colocar aqui, decora esse textinho. Eu, com certeza. Tipo assim, eu só vi, se eu visse que era uma oportunidade pra aparecer, eu tava dentro. E aí eu fui gravando com ele, gravando. Em paralelo, ganhei o programa, fui pro México na fase internacional na Televisa. O que você fez nesse programa? O que era pra fazer? Cantei, era cantar. Cada país da América Latina teve a sua edição, seu vencedor, e aí meio que teve um All Stars na Televisa no México. O programa veio de lá. E eu fui representando o Brasil porque eu ganhei a edição daqui. Foda. Com 8 aninhos? 8 anos. Imagina, gente, pra mim nada... E coisas muito bizarras aconteceram. Tipo, lá eu conheci o Chaves. O Chaves me chamou no camarim dele. O Roberto Bolanhos? Sim. O Chispe? Sim! E ele, tipo assim, é um tópico muito sensível na minha família e pra mim. Porque, tipo assim, toda criança na minha família cresce assistindo Chaves. Se você for na minha casa, você vai ver que a gente fala com frases do Chaves. Ah, então é cultural. Não cultural se tá da minha... passando na TV ou não. Não interessa. É da cultura da família. Tipo assim, a gente coloca todo dia pra assistir, a gente fala os bordões, as frases. Tem um episódio obrigatório. favorito? Você tem? Pode compartilhar pra gente? Tem da festa da boa vizinhança, sem dúvida alguma. Eu tenho muitos, né? Inclusive, meu namorado... Se eu assistir hoje, eu choro, Yas. Meu namorado só entrou pra família oficialmente porque ele também sabe as frases do Chaves. Aí a galera falou, então ele passou é bem-vindo. por um teste? Então ele é bem... Aí o teste foi o Chaves, entendeu? Um quiz. O quanto de Chaves você conhece? O Laudes é de espiritinho também? Ele sabe tudo. Sabe as frases tudo. Aí quando eu descobri, eu falei, é você mesmo. Vem pra cá. Você vai ficar nessa família assim. Pô, que foda. Aí, então, enfim, quando você viu ele? O Chaves. Já inventando. Mesclando os nomes tudo aqui. Fiquei doida. Eu tava lá e aí fiquei um mês lá só com a minha mãe. Era um reality show tipo BBB. Eu ficava confinada numa casa com câmera 24 horas. Juro. 8 anos. E tinham, tipo, 15 participantes. Eu era mais nova, o mais velho tinha 15 anos. Caramba. E a gente tinha aula de canto, teatro, dança. Era como se eles estivessem preparando o próximo artista a despontar. Tá. E aí lá eu fiquei, dentro desse reality show, fiquei um mês com a minha mãe e aconteceram várias coisas. Teve um programa que foi uma homenagem ao Chaves. Tava completando não sei quantos anos. E daí acabou que ele queria saber quem era a brasileira. Quem é a brasileira? Descobrimos que tem uma brasileira e ele tinha um grande amor pelo Brasil. Sabe o sucesso. E chamou eu e minha mãe no camarim, simplesmente. E tipo, na época, mano, tinha iPhone, não dava pra... Aí parece que eu sou o Naldo contando a história. Eu não tenho uma foto. Eu não tenho uma foto desse dia, mas eu juro que aconteceu. E eu só tenho a minha palavra. Cabe você acreditar ou não. Mas ele tava de Roberto ou ele tava de... Tava de Roberto. Aí conheci a dona Florinda, porque ela tava lá com ele, esposa dele. A filha dele me dava aula de matemática, porque a gente não podia parar de estudar lá. Então a gente tinha aulas, assim.
normal. E aí ela me dava uma loucura. Gente, uma loucura. Aí pensa uma criança de 8 anos vendo tudo isso. Mas ele falou alguma coisa com você? Ele falou... Tipo, ele falou, eu descobri que você é do Brasil, eu amo o Brasil, não sei o quê. Só que eu só sabia chorar, porque meu pai, que é o maior fã da família, não tava lá comigo. Meu papai, tipo a Chiquinha, eu metia a Chiquinha lá. Meu papaizinho. Mano, imagina. Foi muito louco. E, mano, eu liguei pro meu pai, eu falei, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu e minha mãe chorando, enlouquecidas. A gente acabou de conhecer o Chaves. Aí, mano, a família inteira, uma comoção no Brasil. Tipo, muito nova, eu vivi umas coisas muito absurdas, entendeu? E aí foi meio que isso. Só que aí, lá na Televisa, eu não ganhei o programa. Só que a Televisa queria me contratar pra fazer novela no México. Porque eles falaram, cara, a gente gostou muito da Priscila, ela é muito carismática. Só pra você ter uma noção, teve uma fase do programa que cada criança tinha um 0800 pro público voltar na favorita. Quem eles querem que ganhe o Mano, programa? tá contando as histórias, eu tô ficando meio chocado. Esse foi o primeiro rolê dela. É o meu primeiro rolê da vida. Primeira vez que eu andei de avião, primeira vez de tudo. E aí, tinha até uma mexicana participando. E a mexicana nessa votação ficou em 4º lugar e eu fiquei em 1º como favorita dos mexicanos. Que isso, mano? Nem a mexicana conseguiu. E aí a Televisa falou, a gente queria muito contratar a Priscila, não sei o que, não sei o que. E aí nisso a gente criou uma relação muito próxima com o Celso. Por toda a proximidade, ele era apresentador do programa e tal. E Mas aí... calma aí, o que vocês falaram pra Televisa? Então, a primeira coisa que a gente fez foi falar com o Celso, porque era tudo muito novo. Pensa, ó, eu morava, saí de Itapecerica da Serra, Parque para Gleba 7 especificamente. Tá. Eu vim da Gleba 7. Gleba 7. E eu só tinha um sonho morando na Gleba 7. E aí, do dia pra noite, porque tudo isso foi muito rápido. Tu tava numa sala com o Chaves. Exato. Exatamente. Então, assim, meus pais estavam, mano, o que tá acontecendo? Puta, o que a gente faz agora? O que essa menina vai se tornar? Eu acho que na cabeça deles, eles não tinham nem noção, tipo, do meu potencial mesmo. Sabe? Achavam que eles tinham uma filha afinada. Mas é doido, né, Priscila? Porque, querendo ou não, seus pais, pô, ali, criados perto da igreja e tal... E ainda mais naquela época. Hoje em dia a gente tem celular na mão pra tudo quanto é momento, Exato. assim. Naquela época, você tá falando o quê? De 20 anos atrás? Que faz muito tempo. Já faz muito tempo. Além de fazer muito tempo, acho que 20 anos pra trás era muito diferente. Não é que faz tanto tempo. Tipo assim, hoje, com a internet, por exemplo, esse tipo de situação é mais, digamos que é mais fácil de viver. Porque, por exemplo, pode ser que seu ídolo te ache no Instagram. Mas, tipo assim, qual a chance de, naquela época, eu conhecer o Chaves, que é o ídolo da minha família? Não, e qual é a chance da sua mãe, Entendeu? tipo assim, sua mãe lá com você no México, aí tá vendo o pessoal da Televisa, que é a maior televisão do México, falando assim, não, né, que é sua filha pra ficar aqui. Exato. Com 8 anos, aí seu pai Uma lá, loucura. Ah, viu Chaves? Aí fala, meu Tudo uma Deus. loucura. Mas vocês tinham concepção por que todo mundo tá querendo você? O que você acha que você se destacou nessa época? Era a parada do carisma, carisma. assim. Tipo, eles falavam, tanto é Você que... não tinha vergonha? Tipo, te dar o microfone? Mano, meu anjo. Eu cheguei assim, ó, tem umas no YouTube, eu acho que tem. Eu era a única criança que falava português. Só que na minha cabeça eu tava assim, imagina, eu vou desenrolar completamente o espanhol. Cara Como de assim? pau. Eu vou falar com todo Mano, mundo. criança Aí tem eu medo de chegava nada. assim, aí tem Foda, vídeo né? de eu chegando pras crianças e falava: Donde estão las maletas? E eu queria saber onde estava a minha mala. Sumiram com a minha mala. E eu desenrolei. E eu virei melhor amiga de todas as crianças. Eu era muito popular entre as crianças. E sem falar uma palavra em espanhol. Que doideira, mano. E aí eu trabalhava muito com a câmera. A gente chamava essas câmeras que ficavam monitorando a gente de camaritas. E eu ficava o dia inteiro, então, camaritas. Hoje, não sei o quê. Tipo assim, uma loucura. Eu não sei de onde. Eu nem sei como eu lidaria se eu tivesse uma filha assim. Então, tadinha, minha mãe deve ter enlouquecido na época. Aí o que a gente fez? Como a gente não tinha noção de nada, a gente ligou pra pessoa com mais informação que a gente conhecia, que era o Celso. Certo. Aí minha mãe ligou e falou: simplesmente a Televisa quer que a gente não volte pro Brasil, eles querem contratar a Priscila. Aí o Celso só meteu essa, falou assim: volta, que eu garanto que tem coisa melhor esperando ela aqui. Só que ele não contava o que era.